Tudo começou com um som. O estalo fraco e agudo de argila pintada se quebrando num tapete de lã felpudo. Era o som de um pequeno pássaro pintado à mão. Um presente que minha filha Sofia passou uma semana aperfeiçoando. Ela tinha acabado de deixá-lo cair. Sua mãozinha ainda estava aberta, pairando no ar. Ela estava completamente imóvel. Ela tem apenas 12 anos e estava ali, parada, com um vestido novo de seda bordô, um vestido que minha mãe insistiu que ela comprasse. A música clássica de Natal ainda flutuava de alto-falantes escondidos. As milhares de pequenas luzes brancas na enorme árvore de pinho ainda brilhavam, mas o próprio ar na grande sala havia se tornado rarefeito e cortante, e um frio profundo se instalara sobre tudo. Minha mãe, Eleonora, estava olhando diretamente para ela. Ela não tinha levantado a voz. Tinha falado num tom baixo e preciso, mas aquelas palavras ainda pairavam no ar, mais brutais do que qualquer grito. Você não é minha neta de verdade. Saia. Eu vi a luz, a própria essência da minha filha, simplesmente se apagar de seus olhos. Senti meu próprio coração tropeçar no peito. Isso não foi um acidente. Não foi um atrito de fim de ano que transbordou. Minha mãe esperou por este momento. Ela o orquestrou. Ela queria estilhaçar minha filha. E ao fazer isso, ela queria me estilhaçar. Olhei do rosto devastado da minha filha para a expressão serena e gélida da minha mãe. E entendi que aquilo era o fim de algo. Não era apenas uma briga de família. Isso era guerra. Antes de mergulharmos na história toda, me faça um favor rapidinho e curta este vídeo. Se inscreva no canal para não perder nada e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoraria saber. A ligação que deu início a tudo veio numa terça-feira, cerca de 3 semanas antes do Natal. Eu estava no nosso pequeno e aconchegante apartamento em Curitiba. Sofia estava na nossa mesinha da cozinha, desenhando. Ela tentava fazer um retrato do nosso gato, que se recusava a ficar parado. Nosso apartamento estava quentinho e cheirava ao caldo que eu estava preparando no fogão. Tínhamos uma pequena árvore de Natal artificial no canto, levemente inclinada para um lado, decorada com 3 conjuntos de luzes que não combinavam. Sofia tinha pendurado todos os enfeites sozinha, a maioria deles agrupada em um único galho. Era perfeitamente imperfeito. Era o nosso lar. Era simples, silencioso e, acima de tudo, era seguro. Então meu telefone começou a tocar. Limpei as mãos num pano de prato e olhei para a tela. Meu coração deu um salto estranho e desconfortável. O identificador de chamadas dizia: Mãe. Eu não via aquele nome aparecer no meu telefone há mais de 4 meses. Ela não ligou no meu aniversário, nem sequer mandou uma mensagem no da Sofia. Tinha enviado um cartão com um cheque de R$ 100, emitido simplesmente para Sofia. Não Sofia Pierce, apenas Sofia, como se ela fosse uma conhecida distante. Quem é, mãe? Sofia perguntou, levantando o olhar do desenho. É a vovó Eleonora, eu disse. A cabeça de Sofia se ergueu num estalo. Seus olhos se arregalaram com uma esperança que sempre partia um pouco o meu coração. Atende! Talvez ela esteja ligando para dar feliz aniversário atrasado. Respirei fundo, me preparando e apertei o ícone verde. Olá, mãe, eu disse. Fiquei orgulhosa de como minha voz estava firme. Eu pratiquei esse tom por anos. Alexandra, querida. A voz do outro lado era doce como mel. Era a voz que minha mãe usava quando estava encantando doadores para suas instituições de caridade. A voz que ela fazia quando um fotógrafo estava por perto. Não era sua voz de verdade. Sua voz de verdade era fina e afiada, como um caco de vidro. Eu estava justamente pensando em você, disse ela. Não, não estava, pensei. Você nunca pensa em mim a menos que precise de algo. Eu estava olhando o calendário, continuou ela, com a voz leve e despreocupada. E você acredita que o Natal já está chegando? Ele tende a chegar na mesma data todos os anos, respondi,
incapaz de me conter. Ela soltou uma risada, um som tilintante e artificial. Ah, Alexandra, você e seu humor ácido. Escute, querida, seu pai e eu queremos que você venha para Campos do Jordão no Natal. A família toda vai estar aqui. Marcos e Clara estão vindo com as crianças. Simplesmente não pareceria Natal sem você e a... pequena Sofia. Olhei para Sofia. Ela já estava pulando na cadeira, as mãos unidas numa súplica silenciosa e desesperada. Meu estômago se contraiu, uma sensação familiar, como se eu tivesse acabado de engolir uma pedra. A gentileza da minha mãe nunca era um presente. Era um empréstimo com juros altíssimos. Era sempre uma isca com um anzol escondido dentro e te rasgaria em pedaços na descida. Eu não sei, mãe, eu disse, minha voz hesitante. É uma viagem longa e eu tenho meu trabalho. Besteira. Ela me cortou, seu tom mudando ligeiramente. Você trabalha demais nesse seu empreguinho de qualquer maneira. Isso é Natal. É para a minha família. E a Sofia, ela simplesmente precisa vivenciar um verdadeiro Natal em Campos do Jordão. A neve, as luzes. A casa nunca esteve tão bonita. Nós insistimos. Insistimos. Essa era a palavra real. Não convidamos. Uma ordem. Por favor, mãe. Por favor. Por favor. Por favor. Sofia sussurrava da mesa, seus olhos brilhando. Olhei para o rosto da minha filha, tão cheio de esperança pura e descomplicada. Ela não conhecia a história. Ela não entendia o custo associado à generosidade da minha mãe. Ela só queria uma avó. Ela queria o tipo de família grande e perfeita que via nos filmes de Natal. Como eu poderia dizer não para aquele olhar no rosto dela? Esse era meu calcanhar de Aquiles, e minha mãe sabia disso. Minha filha era minha fraqueza. Tudo bem, mãe, eu disse, a palavra parecendo ser fisicamente arrancada da minha garganta. Tudo bem, nós estaremos aí. Maravilhoso, disse ela, sua voz de repente nítida e eficiente, todo o açúcar falso desaparecido. Nos vemos no dia 23. O jantar é às 7. Tente não se atrasar. E a linha ficou muda. Ela se foi. Abaixei o telefone. O único som na cozinha era o borbulhar do caldo. Sim! Sofia gritou. Ela se lançou da cadeira e jogou os braços em volta da minha cintura. Nós vamos? Nós vamos mesmo? Um Natal de verdade? Com a vovó e o vovô e a Olívia? Um Natal em família de verdade. Ela dançava pela nossa pequena sala de estar, um redemoinho de pura alegria. Coloquei as mãos em seus ombros, forçando um sorriso no meu rosto que parecia uma careta. Vai ser uma aventura, eu disse. Ela me abraçou de novo, apertando-me com força. Vai ser o melhor Natal de todos, mãe. Eu sei que vai. Eu a abracei de volta, segurando seu pequeno corpo, e meu olhar caiu sobre nossa pequena árvore torta, depois sobre seu desenho inacabado. Uma onda de náusea me atingiu. Eu sabia com uma certeza arrepiante que tinha acabado de cometer um erro terrível. Eu conhecia minha mãe. Eu sabia que seus convites não eram presentes, eram convocações, eram armadilhas, mas eu tinha deixado a esperança vencer. Mais precisamente, eu tinha deixado a esperança de Sofia vencer. Eu tinha traído meu próprio instinto. Eu tinha acabado de concordar em nos levar voluntariamente para a Cova dos Leões. E estava fazendo isso pela minha filha. Naquela noite, Sofia dormiu com um sorriso no rosto. Eu não dormi nada. Apenas fiquei sentada no escuro da nossa sala, olhando para as luzes, piscando na nossa árvore, me perguntando o que minha mãe estava planejando. Qual era o preço da entrada desta vez? O medo já era um nó frio no meu estômago, mas eu já tinha dito sim. Eu estava presa. Estava presa pela felicidade da minha filha e pela minha própria esperança tola e implacável de que talvez, apenas talvez, desta vez fosse diferente, que desta vez minha mãe finalmente nos veria, que ela finalmente me veria. No dia seguinte, encontrei minha melhor amiga, Maia, para um café.
Nossos filhos estavam na mesma série e Maia era a única pessoa no meu mundo que conhecia a versão não editada da minha história familiar. Foi ela quem me trouxe sorvete depois que minha mãe esqueceu de nos convidar para o Dia de Ação de Graças por 2 anos seguidos. Ela ouviu no viva-voz enquanto eu soluçava depois que meu pai ligou, bêbado e divagando, para se desculpar por tudo, apenas para fingir que a ligação nunca aconteceu no dia seguinte. Sentei-me em frente a ela na cafeteria aconchegante, com as mãos em volta de uma caneca quente. Ela nos convidou para Campos do Jordão no Natal, eu disse, as palavras saindo de uma vez. Maia não sorriu. Ela apenas sustentou meu olhar, sua expressão indecifrável. Ela tomou um gole lento e deliberado de seu latte. Alex, disse ela com a voz séria, não vá. Eu já disse que sim, murmurei na minha caneca. Então diga que não. Ligue de volta para ela. Diga que a Sofia está com gripe. Diga que seu carro quebrou. Diga que você se converteu espontaneamente a uma religião que proíbe a neve. Diga qualquer coisa. Eu não posso, eu disse, sentindo minha determinação desmoronar. Você devia ter visto o rosto da Sofia, May. Ela estava simplesmente radiante. Ela passou a manhã toda desenhando o castelo da vovó. Claro que ela está feliz, disse Maia, colocando a caneca na mesa com um clique firme. Ela tem 12 anos. Ela acredita no Papai Noel e em finais felizes. Você é uma mulher adulta. Você sabe quem é a sua mãe. Talvez ela tenha mudado, ofereci, mas as palavras soaram ocas até para os meus próprios ouvidos. Maia suspirou, um som longo e cansado. Ela estendeu a mão sobre a pequena mesa e colocou-a sobre a minha. Sua pele estava quente. Querida, me escute. Pessoas como sua mãe não mudam. Elas apenas envelhecem e se tornam mais criativas com sua crueldade. Elas recarregam. Ela está recarregando, Alex. Ela ou quer alguma coisa, ou quer te machucar. Com ela é sempre um dos dois. Puxei minha mão, um reflexo defensivo. Eu não queria ouvir. É só para o Natal, alguns dias. Quão ruim pode ser? Apenas não se esqueça de quem ela é, Alex, disse ela em voz baixa. Não entre lá pensando que está indo para casa para as festas. Você é um alvo. E o que é pior é que você está levando a Sofia para a linha de tiro com você. Saí da cafeteria sentindo um frio na espinha, as palavras de Maia ecoando na minha cabeça. Você é um alvo, mas os voos da imaginação já estavam agendados na mente da minha filha. A contagem regressiva havia começado. Eu empurrei a voz de Maia para o fundo, bem fundo, junto com meus próprios instintos gritando. Deixei a esperança vencer. Na semana que se seguiu, as rachaduras na fachada começaram a aparecer. Minha mãe ligou de novo. Desta vez, sua voz era toda profissional. Alexandra, o que a Sofia vai usar para o jantar da véspera de Natal? Ela perguntou sem rodeios. Eu comprei para ela um vestido novo de cetim azul marinho, eu disse. Eu estava orgulhosa dele. Era simples e elegante. Houve uma pausa silenciosa do outro lado. Azul marinho? Que tom de azul marinho? Sabe, a Clara está comprando para a Olivia um vestido de seda bordô, feito sob medida daquela boutique chique na Macedo Soares. É muito clássico. Azul marinho pode ser tão fúnebre. Senti-me encolher. Já estava acontecendo. É um vestido lindo, mãe. Tenho certeza que sim, querida, disse ela com desdém. Apenas certifique-se de que ela pareça apresentável. Teremos convidados importantes. Desliguei o telefone. Fui ao armário de Sofia e olhei para o vestido azul marinho. Era clássico. Era lindo. Naquela tarde, saí e passei um vestido bordô no meu cartão de crédito. Era muito mais caro do que eu podia pagar, mas comprei mesmo assim. Eu não deixaria minha filha se sentir fúnebre. Eu não a deixaria se sentir inferior à sua prima Olivia. Engolia a amargura na minha garganta. Tinha gosto de metal. Alguns dias depois, meu irmão ligou. Marcos. Oi, Alex, disse ele. Sua voz sempre soava exausta. Oi, Marcos. Animado para o Natal? Ele ficou quieto por um momento. Escuta,
A mãe me disse que você vem. Sim, nós vamos. A Sofia mal pode esperar. É, disse ele, baixando a voz. Olha, eu só queria te dar um aviso. A mãe ela está em pé de guerra. O que você quer dizer? Perguntei, embora já soubesse. Ela tem estado estressada. A gala de caridade, o planejamento da festa, tudo isso. Ela tem arrancado a cabeça de todo mundo, da Clara, das crianças. Ela é sempre assim, Marcos? Não, isso parece diferente, ele insistiu. Ela tem falado de você. Muito. Um pavor frio se espalhou pelo meu peito. O quê? O que ela tem dito? Só coisas antigas, disse ele com a voz evasiva. Ele parecia ter medo dela. Sempre teve. Ela nunca te perdoou. Me perdoou pelo quê? Disparei, minha voz se elevando. O que eu fiz a ela? Por ser mãe solteira. Ele deixou escapar, as palavras se atropelando. Por não, lidar com isso discretamente. Por ter a Sofia, por envergonhá-la. Eu não conseguia respirar. A Sofia não é um isso. E ela não é uma vergonha. Eu sei, Alex. Eu sei. Só estou te dizendo. Ela está de mau humor? Então apenas mantenha a cabeça baixa. Não cutuque a onça com vara curta, ok? Não sou eu quem cutuca a onça, Marcos, eu disse, minha voz perigosamente baixa. Eu sou a que é devorada. Ele ficou em silêncio. Preciso ir, eu disse, e desliguei. Sentei-me na beirada da minha cama por um longo tempo, o silêncio do apartamento me pressionando. A rachadura. Eu podia senti-la se formando, uma fratura longa e fina começando no centro do meu peito. Ela nunca te perdoou por ter a Sofia. Isso não era mais sobre mim, era sobre minha filha. Minha filha linda, brilhante e inocente. Minha mãe a via como uma fonte de vergonha, um erro. Eu deveria ter cancelado a viagem ali mesmo. Deveria ter ligado para a Maia e dito que ela estava certa. Mas então olhei para as malas semi-prontas no chão do meu quarto. Vi o vestido bordô novo pendurado em sua capa de plástico. Olhei para o calendário na parede. 2 dias para o Natal. Sofia entrou correndo no quarto, o rosto radiante. Mãe, eu terminei. Ela estava segurando um pequeno e lindamente pintado pássaro de argila, um passarinho azul com delicadas marcas brancas nas asas. Era simples, era primoroso. É para a vovó, disse ela, o rosto iluminado de orgulho. Para agradecer por nos convidar, você acha que ela vai gostar? Olhei para o frágil pássaro de argila. Olhei para o rosto brilhante e esperançoso da minha filha e senti a rachadura no meu coração se abrir de vez. Ela vai adorar, querida, menti. Mesmo assim, fiz nossas malas, embalei o vestido bordô, embalei o pequeno pássaro embrulhado para presente, embalei todo o meu medo e toda a minha raiva fervilhante e enterrei tudo, bem fundo, sob todos os sorrisos falsos que eu estava me preparando para usar. Nós estávamos indo, a armadilha estava montada, e eu estava nos levando direto para ela, puxando minha filha pela mão. A viagem para Campos do Jordão foi silenciosa. Os primeiros flocos de neve começaram a cair assim que estávamos saindo dos limites da cidade de Curitiba. Flocos grandes e gordos que se espatifavam no para-brisa. Sofia estava no banco do passageiro, animada demais para sentar atrás. Ela acompanhava nosso progresso no GPS do meu celular. Mãe, olha! Ela dizia apontando com um dedinho. Olha as montanhas! São enormes! A casa da vovó fica no topo de uma montanha? Mais ou menos, eu disse. Fica num vale, mas é bem alto. É uma mansão? É uma casa muito grande. Eu minimizei. A cada quilômetro que passava, o nó no meu estômago ficava mais apertado. O carro parecia claustrofóbico, o ar muito rarefeito. Eu estava dirigindo nosso sedã antigo e confiável e sabia que na entrada da casa dos meus pais ele estaria cercado por carros europeus, pretos e prateados que custavam mais do que nosso prédio inteiro.
Entramos na longa, aquecida e sinuosa entrada de carros, 2 horas depois. A casa dos Pierce, em Campos do Jordão, não era um lar. Era uma declaração de riqueza e poder, um monumento de 3 andares de madeira escura, aço e vidro, aninhado entre pinheiros cobertos de neve. Cada janela estava profissionalmente decorada com luzes brancas cintilantes. Parecia uma página de uma revista de arquitetura. Parecia estéril. Uau! Sofia sussurrou ao meu lado. É como um castelo. Era um castelo. E minha mãe era sua rainha. Estacionei meu carro no extremo da entrada, escondido atrás do SUV novinho do meu irmão e de um sedã preto elegante que eu não reconheci. Ok, querida, eu disse, forçando um tom alegre. Vamos lá. Lembre-se dos seus modos. Sim, mãe. Ela pegou a mochila, segurando a pequena caixa de presente perfeitamente embrulhada, contendo o passarinho. Subimos o caminho de pedra aquecido. O ar estava gélido e limpo, tão frio que doía respirar. Toquei a campainha e esperamos ouvindo os acordes fracos de um concerto de Natal clássico de dentro. A porta maciça se abriu. Meu pai, Ricardo, estava lá. Ele segurava um pesado copo de cristal cheio de um líquido âmbar. Uísque. Ah, disse ele, piscando como se estivesse surpreso em nos ver. Vocês chegaram. Oi, pai. Feliz Natal, vovô, disse Sofia, olhando para ele com um sorriso largo e brilhante. Sim, Feliz Natal, ele murmurou sem sorrir de volta. Ele apenas nos olhou, seus olhos vermelhos e cansados. Entrem, estão deixando todo o frio entrar. Entramos no hall cavernoso. O teto se erguia a 9 metros de altura. Uma gigantesca árvore de Natal dominava a sala de estar adjacente, meticulosamente decorada com ornamentos prateados e dourados, nenhum único fora do lugar. Eleonora! Meu pai gritou escada acima. Elas chegaram! Minha mãe apareceu no topo da escada, uma visão em um vestido de cachemira creme. Seu cabelo estava impecavelmente penteado, sua maquiagem impecável. Ela olhou para nós, literalmente. Alexandra, disse ela com a voz fria, você está atrasada. O jantar é em 30 minutos. As estradas estavam ruins, mãe, eu disse, minha voz tensa. Ela desceu as escadas deslizando, seus movimentos fluidos e praticados. Beijou o ar ao lado da minha bochecha e fui envolvida por uma nuvem de perfume caro e enjoativo. Então ela olhou para Sofia. Nossa, Sofia, você certamente cresceu. Não era um elogio. Era uma avaliação, como se estivesse inspecionando gado. Feliz Natal, vovó, disse Sofia, erguendo a pequena caixa embrulhada. Eu fiz isso para você. Os olhos da minha mãe passaram pela caixa sem realmente vê-la. Ela produziu um sorriso apertado e de lábios finos. Que adorável. Vamos abrir os presentes amanhã de manhã. Coloque debaixo da árvore. Tente não perturbar os outros pacotes. O rosto de Sofia caiu, apenas uma fração, mas eu vi. Vá guardar suas coisas, disse minha mãe já se virando. Vocês estão no quarto de hóspedes dos fundos, o azul. Vamos, querida, eu disse, pegando nossas 2 malas. Enquanto passávamos pela sala de jantar formal, eu vi. A longa mesa polida estava posta para um jantar de vários pratos. Porcelana fina, cristal cintilante e mais talheres do que eu sabia para que serviam. E em cada lugar um pequeno e elegante cartão branco com um nome escrito em caligrafia. Eu parei. Sofia parou ao meu lado. Mãe, o que foi? Contei os lugares. Havia 8. Li os nomes. Mãe, pai, Marcos, Clara, Olívia, Léo e mais 2. Senhor Almeida, Senhora Almeida. Eu não sabia quem eram os Almeida, mas sabia de 2 nomes que estavam conspicuamente ausentes. Alexandra. Sofia. Havia 8 cadeiras, 8 pratos, 8 jogos de cristal. Minha mãe insistiu que viéssemos para um jantar de Natal em família e ela nem sequer tinha posto um lugar para nós na mesa. Ela convidou sócios de negócios, mas não deixou espaço para a própria filha ou para a neta. Sofia estava olhando para a mesa, a testa franzida. Ela era esperta. Estava contando também. Seu rosto estava pálido.
Mãe, ela sussurrou, a voz minúscula. Onde a gente senta? Uma raiva fria e trêmula começou a crescer no meu peito, mas eu a reprimi. Sorri, virando-me para ela, fazendo do meu rosto uma máscara de indiferença casual. Ah, não seja boba, eu disse com a voz leve e despreocupada. Esse é o jantar chato dos adultos. A gente come na cozinha. Vai ser bem mais divertido. Sofia olhou para mim. Ela sabia que eu estava mentindo. Minha mãe passou por nós. Vocês duas estão perdidas? Perguntou ela, a voz carregada de impaciência. Não, mãe. Estávamos apenas admirando a arrumação da mesa. Está deslumbrante. Sim, bem, os Almeida são clientes muito importantes do seu pai. Agora, por favor, vão se trocar. Vocês estão atrasando as coisas. Ela desapareceu em direção à cozinha. Peguei a mão de Sofia. Estava gelada. Levei-a por um longo corredor até o quarto de hóspedes dos fundos. Era um quarto pequeno e frio, pintado de um azul frio e institucional. Era o quarto que eles usavam para a equipe quando tinham empregados que moravam na casa. Sofia jogou a mochila na cama e sentou-se, os ombros caídos. Está tudo bem, querida, eu disse, minha voz soando falsa, até para mim. Vamos nos divertir muito, só nós duas. Ela não gostou do meu presente, mãe. Ela nem viu, querida. Ela só estava ocupada. Ela disse que vamos abrir os presentes amanhã, lembra? Sofia apenas olhou para o chão. Ok. Olhei pela pequena janela. Estava totalmente escuro agora. Tudo o que eu podia ver era nosso carro pequeno e coberto de neve, parecendo deslocado e surrado no final da longa entrada. Eu soube então. Maia estava certa. Não éramos convidadas, éramos adereços. Estávamos aqui para criar a ilusão de uma família completa à distância, mas de perto não éramos bem-vindas à mesa. Não tínhamos permissão para ser uma parte real dela. Continuei sorrindo por causa de Sofia, sorrindo tanto que minha mandíbula doía. Mas por dentro eu já estava quebrando. O ar naquela casa era frio e sufocante. Estávamos lá há 10 minutos e eu já sabia que aquilo não era Natal. Era uma performance e nos deram o roteiro errado. A véspera de Natal foi um dia longo e frio de sermos invisíveis. Tomamos café da manhã sozinhas na cozinha enorme e silenciosa. Uma governanta que eu nunca tinha visto antes colocou 2 pratos de torrada na ilha de granito e se afastou sem dizer uma palavra. Sofia tentou. Tenho que dar crédito a ela, ela realmente tentou. Viu seus primos, Olivia e Léo, na sala de estar. Oi, Olivia, disse Sofia mostrando seu caderno de desenho. Quer ver alguns dos meus desenhos? Olivia, que tinha 14 anos e estava cirurgicamente grudada em seu celular, ergueu o olhar com uma expressão de tédio profundo. O quê? Ah, não, obrigada. Estou ocupada. Ela nem sequer fez contato visual. O rosto de Sofia murchou e ela se afastou em silêncio. Observei da porta da cozinha, com os punhos cerrados. Meu irmão, Marcos e sua esposa Clara estavam tomando café com meus pais na sala de estar formal, rindo e conversando sobre a próxima viagem de esqui. Ninguém olhou em nossa direção, ninguém falou conosco. Éramos fantasmas assombrando nossa própria família. Tentei me fazer útil. Mãe, há algo que eu possa fazer? Ajudar com a preparação do jantar? Não, disse ela sem levantar o olhar de um arranjo de flores que estava arrumando. Tudo está sob controle. Apenas tente não atrapalhar. Os Almeida voltarão esta noite. Não atrapalhar. Levei Sofia para fora. Construímos um boneco de neve na neve fofa e intocada. Estava congelando, mas pelo menos estávamos fora daquela casa. Por um tempo, rimos e pareceu quase normal. Mas então o frio nos levou de volta para dentro. No final da tarde, enquanto eu estava sentada na beirada da cama em nosso quarto azul e frio, meu telefone tocou. Sofia estava deitada na outra cama, lendo um livro. Olhei para a tela. Era minha supervisora do trabalho. Alex, disse ela com a voz frenética, eu sinto muito, muito, muito mesmo. Eu não ligaria, mas esta é uma emergência genuína.
O juiz Miller está no fórum agora e ele só está assinando mandados de guarda emergencial pelas próximas 2 horas. É o caso Henderson, aquele com a menina. O pai tem risco de fuga e está ameaçando levá-la para fora do estado esta noite. Se não protocolarmos a papelada pessoalmente, ela se foi. Meu coração afundou. Uma criança, uma emergência real. Eu estou em Campos do Jordão, eu disse. Eu sei, sinto muito, mas você é a única que conhece este caso por dentro e por fora. Tudo está na nuvem. Você só precisa baixar e protocolar no fórum local. Por favor, Alex. Esta menina, ela não tem mais ninguém. Eu era assistente social. Eu defendia crianças que não tinham ninguém para lutar por elas. Este era o meu trabalho. Olhei para Sofia, que me observava com olhos grandes e curiosos. Ok, eu disse. Minha decisão tomada. Ok, eu vou. Estou saindo agora mesmo. Desliguei o telefone. Sofia, querida, eu preciso sair. É por trabalho. É uma emergência real. Uma menina precisa da minha ajuda. Seu rosto caiu. Na véspera de Natal? Eu sei, sinto muito. Serei o mais rápida que puder. Fui até a sala de estar para contar à minha mãe. Ela estava ajustando um enfeite na árvore gigante. Mãe, eu preciso ir até o fórum. É uma emergência de trabalho. Um caso de guarda de criança. Minha mãe se virou e ela sorriu. Foi um sorriso súbito, brilhante e caloroso, tão inesperado que me assustou. Oh, Alexandra, vá, disse ela, a voz escorrendo a mesma doçura da ligação. Vá ser uma heroína. Salve aquela menina. Não se preocupe com nada. Ela se aproximou e colocou a mão no meu braço. Seu toque pareceu estranho. E a Sofia? Não quero deixá-la sozinha. Besteira, disse ela alegremente. Ela ficará perfeitamente bem. Eu cuidarei dela. Teremos um tempo maravilhoso. Podemos finalmente ter uma conversa de verdade. Nos conhecermos. Será nosso momento especial. Eu a encarei, olhei para seu rosto sorridente e gentil, e uma parte estúpida e traiçoeira do meu cérebro sussurrou. Talvez seja isso. Talvez este seja o momento. Ela está sendo legal. Tem certeza? Não quero que ela seja um incômodo. Não é incômodo nenhum, querida. Agora vá. Vá. Salve o dia. Senti um perigoso vislumbre de esperança. Ok, obrigada, mãe. Isso significa muito para mim. Corri de volta para no nosso quarto. Sofia, a vovó vai cuidar de você. Vocês duas vão ter um momento especial juntas. O rosto de Sofia se iluminou. Sério? Sério. Enquanto eu vestia meu casaco pesado, Sofia correu até mim, seus olhos brilhando. Ela segurava a pequena caixa de presente. Mãe, isso é perfeito. Posso dar o presente da vovó enquanto você estiver fora, quando estivermos sozinhas. É o momento perfeito. Ela estava praticamente vibrando de excitação. Sua esperança havia sido reacendida. Beijei sua testa. Essa é uma ideia maravilhosa, querida. Ela vai adorar. Voltarei antes que você perceba. Saí correndo de casa, entrei no meu carro frio e me afastei daquele palácio de vidro e madeira, sentindo-me leve, esperançosa. Minha mãe estava sorrindo. Ela ia cuidar da Sofia. Talvez eu estivesse errada. Talvez Maia estivesse errada. Dirigi até o fórum enquanto a neve começava a cair com mais força. Estava escuro. Protocolei os papéis. Eu era uma heroína. Havia protegido uma criança vulnerável. Senti-me bem. Levou horas. Os sistemas do fórum estavam lentos, a equipe mínima. Eram quase 9 da noite quando terminei. Eu estava exausta, mas era uma exaustão boa. Entrei no carro para voltar, minha mente cheia de cenários esperançosos. Talvez eu entrasse e encontrasse Sofia e minha mãe bebendo chocolate quente perto da lareira. Talvez estivessem rindo. Meu telefone vibrou no banco do passageiro. Parei no acostamento da estrada nevada e deserta. Era uma mensagem de texto, da Sofia. Meu coração parou. Eu a abri. A mensagem tinha 9 palavras. 9 palavras que arrancaram o mundo de debaixo de mim. A vovó disse que eu sou o erro dela. Quero ir para casa. O mundo ficou em silêncio. Eu não conseguia ouvir o motor do carro. Não conseguia ouvir o vento uivando lá fora.
Apenas olhei para as palavras na tela. Disse que eu sou o erro dela. Tentei pegar o telefone, meus dedos tremendo tanto que mal conseguia digitar. Onde você está? Você está bem? Estou indo agora mesmo. Os 3 pontinhos apareceram, desapareceram e reapareceram. Ela estava digitando. Uma nova mensagem chegou. Estou no nosso quarto, estou com medo. Por favor, se apresse, mãe. Joguei o telefone no banco do passageiro, pisei fundo no acelerador. O carro deu um solavanco, os pneus girando antes de encontrar aderência na estrada gelada. Uma mulher possuída. É o que dizem nas histórias antigas. Eu era uma mulher possuída. Dirigi mais rápido do que jamais havia dirigido na minha vida. A neve era uma nevasca agora. Os limpadores de para-brisa lutando uma batalha perdida. O carro derrapava em placas de gelo e eu não me importava. Lágrimas quentes, furiosas e aterrorizadas escorriam pelo meu rosto. Eu a deixei, disse em voz alta, para o carro vazio, para assistir a tempestade. Eu a deixei sozinha com aquele monstro. Foi uma armadilha. A emergência do trabalho era real, mas o sorriso da minha mãe, sua gentileza... Eu cuidarei dela. Podemos conversar? Ela me queria longe. Esperou até que eu saísse, até que Sofia estivesse sozinha e vulnerável, o coração cheio de esperança, enquanto oferecia seu pequeno presente feito à mão. E então, ela a destruiu. Ela fez isso de propósito. Ela não é apenas má, sussurrei, corrigindo o carro que derrapava violentamente. Ela é perversa. Então eu vi a casa, brilhando através da neve, todas as luzes acesas. Parecia um cartão postal de Natal perfeito. Parecia o covil de um monstro. Bati o carro em parque no final da entrada, sem nem me dar ao trabalho de entrar direito. Não desliguei o motor. Não peguei minha bolsa. Saltei do carro e corri. Corri pelos degraus de pedra, escorregando e me segurando na superfície gelada. Não bati. Não toquei a campainha. Agarrei a maçaneta de metal congelada e abri a porta da frente com tanta força que ela bateu na parede interna com um estalo ensurdecedor e corri para dentro. Fiquei no hall, a respiração ofegante. A porta da frente ainda estava escancarada, um redemoinho de neve e ar gélido entrando no corredor imaculado. A casa não estava silenciosa. Eu podia ouvir risadas. Vinham da sala de jantar. Era a risada da minha mãe. Leve, tilintante e totalmente falsa. Podia ouvir a voz do meu irmão e o barítono mais grave de um homem que eu não conhecia, o Sr. Almeida. Eles estavam jantando, estavam comemorando o Natal, estavam rindo enquanto minha filha estava lá em cima, sozinha e apavorada. A raiva que me invadiu foi tão pura e absoluta que pensei que poderia me queimar por dentro. Passei pela entrada da sala de jantar. Não olhei para dentro. Não queria ver seus rostos. Não queria que eles vissem o meu. Ainda não. Fui para a grande escadaria. Minhas botas estavam cobertas de neve e deixei um rastro de pegadas molhadas e sujas no tapete branco perfeito da minha mãe. Bom, subi as escadas, minha mão agarrando o corrimão polido com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu ainda podia ouvir o tilintar de talheres da sala de jantar, o murmúrio da conversa. Ou eles não me ouviram entrar, ou simplesmente não se importaram. Cheguei ao topo da escada. O longo corredor estava escuro. A única iluminação era um brilho fraco da árvore de Natal gigante lá embaixo. Nosso quarto, o quarto de hóspedes azul e frio, ficava no final. A porta estava fechada. Caminhei em direção a ela, meu coração, um peso morto no peito. Abri a porta. O quarto estava escuro e gelado. Vi uma pequena forma na cama, um vulto encolhido sob a fina colcha decorativa. Sofia? Sussurrei. O vulto se moveu. Sofia sentou-se. Na penumbra, seu rosto era um oval pálido, seus olhos enormes e escuros. Suas bochechas estavam marcadas por lágrimas secas. O vestido bordô novo com o qual eu me preocupara tanto estava amassado. Ela não estava soluçando. Estava chorando em silêncio por horas. Mãe, ela sussurrou.
Sua voz estava quebrada, um som minúsculo e rachado que estilhaçou o que restava do meu coração. Estou aqui, eu disse, atravessando o quarto e sentando na beirada da cama. Puxei-a para os meus braços. Ela estava fria como gelo. Envolvia com meus braços e ela enterrou o rosto no meu casaco, que ainda estava úmido e frio da neve. Ela não se importou, apenas se agarrou a mim, seu pequeno corpo tremendo. Estou aqui, repeti, embalando-a. Sinto muito, muito mesmo, meu amor. Eu nunca deveria ter te deixado. Quero ir para casa. Ela chorou no meu casaco, a voz abafada. Por favor, mãe, eu só quero ir para casa. Nós vamos, prometi, minha voz feroz. Estamos saindo agora mesmo, mas primeiro você tem que me contar. Você tem que me contar exatamente o que ela disse. Ela se afastou, os olhos vermelhos e inchados. Eu esperei, disse ela, a voz tremendo tanto que mal conseguia pronunciar as palavras. Esperei até ouvir os convidados chegarem, porque pensei que ela estaria de bom humor. Eu peguei meu presente. Ela abriu a mãozinha. Na palma da mão estavam os pedaços do pássaro de argila quebrado. Eu a encontrei, continuou Sofia. Ela estava na sala de jantar mostrando ao Sr. Almeida o quadro grande na parede. Eu disse, com licença, vovó, tenho algo para você. Sofia respirou fundo de forma entrecortada. Ela olhou para mim. Mãe, ela não sorriu. Estendi a caixa e disse, Feliz Natal, vovó. Eu fiz isso para você. Fechei os olhos, a cena se desenrolando em minha mente, vívida e dolorosa. Podia ver o rosto esperançoso e aberto da minha filha. Ela não pegou, sussurrou Sofia. Ela apenas olhou para a caixa, e então olhou para mim, e ela disse, por que eu iria querer isso? Meu coração se partiu. Eu disse a ela, é um pássaro. Eu pintei para você. É para agradecer por nos convidar. E ela riu, mãe. Ela riu, mas não foi uma risada legal. Sofia chorava muito agora, engasgando com as palavras. Ela disse, eu não te convidei porque te queria aqui. Eu te convidei porque sua mãe é uma tola sentimental e teria feito um escândalo se eu não o fizesse. Você não é minha família. Você é o erro dela. Eu não conseguia respirar. O ar tinha sido sugado do quarto. Eu estava sem palavras. E então ela disse as palavras. Sofia engasgou. Que palavras, meu amor? Ela olhou diretamente para mim, o olhar firme apesar das lágrimas. Ela disse, você não é minha neta de verdade. Saia. O rosto de Sofia se desfez. Eu corri, mãe. Eu simplesmente corri. Subi aqui e a ouvi dizer aos convidados que eu era uma criança difícil e excessivamente emotiva. Eu os ouvi rir. Deixei o pássaro cair e ele quebrou. Ela olhou para os pedaços quebrados em sua mão. Naquele momento, eu não era uma mãe. Eu não era uma filha. Eu era uma arma sendo forjada em gelo e fogo. Uma clareza que eu nunca conhecera se instalou sobre mim. O medo se foi. A esperança se foi. Tudo com o que restava era a verdade fria e dura. Tirei o telefone do bolso. Meus dedos estavam perfeitamente firmes. Sofia, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Preciso que você seja corajosa por mais 1 minuto. Preciso que você diga isso de novo, o que ela disse para você. Sofia olhou para o meu telefone confusa. Por quê? Porque isso não é por vingança, eu disse, minha voz baixa e intensa. Isso é pela verdade. Ninguém nunca vai te chamar de mentirosa. Ninguém nunca poderá dizer que isso não aconteceu. Eu não vou permitir. Por favor, meu amor, apenas diga mais uma vez. O que a vovó disse? Apertei o botão de gravar. A pequena luz vermelha brilhou na escuridão. Sofia olhou para o telefone. Respirou fundo, de forma trêmula, e endireitou as costas. E sua voz, pequena e trêmula, mas perfeitamente clara, encheu o quarto frio e escuro. Eu dei a ela meu presente. Ela disse que eu era um erro. Ela disse que eu não era da família dela.
A voz de Sofia se quebrou em um soluço, mas ela continuou. Ela disse: "Você não é minha neta de verdade. Saia." Deixei a gravação continuar por mais 10 segundos. 10 segundos dos soluços de cortar o coração da minha filha, ecoando no escuro gelado. Então apertei parar. Salvei o arquivo. Coloquei o telefone de volta no bolso. "Ok", eu disse. Levantei-me. "Pegue seu casaco." "Estamos indo embora?" Ela perguntou, a voz cheia de uma esperança desesperada. "Sim, mas não estamos fugindo. Não estamos saindo escondidas. Vamos sair pela porta da frente. Juntas." Ajudei-a a vestir o casaco e fechei o zíper. Limpei as lágrimas de seu rosto com a manga do meu suéter. "Mantenha a cabeça erguida, Sofia", eu disse, minha voz como aço. "Você não fez nada de errado. Você é boa, e você é gentil, e você é minha filha." Ela assentiu, os olhos ainda cheios de lágrimas, mas não estava mais chorando. Na penumbra, ela parecia forte. Ela se parecia comigo. Peguei sua mão, ainda estava fria. "Estou pronta", disse ela. Abri a porta. O som de risadas e conversas lá de baixo estava mais alto agora. "Vamos", eu disse. E levei minha filha escada abaixo para a Biuraguerra. Descemos a grande escadaria, lado a lado. Não me importei com a neve derretida das minhas botas, manchando o tapete branco. Não me importei com o barulho que estávamos fazendo. Ao pé da escada, não me virei para a porta da frente. Virei-me para a sala de jantar. Caminhei diretamente para a ampla entrada e parei. A mão da minha filha apertada na minha. Ela estava meio escondida atrás de mim. Apenas fiquei ali. A risada morreu primeiro. Depois, a conversa se esgotou. Um por um, 8 rostos se viraram para nós. Minha mãe estava na cabeceira da mesa, uma taça de vinho branco na mão. Meu pai estava na outra ponta, o rosto flácido e vazio. Marcos e Clara estavam de um lado, o senhor e a senhora Almeida do outro. A mesa estava repleta de comida, cada prato e copo perfeitamente arranjados. Os olhos da minha mãe, quando encontraram os meus, eram frios como um lago no inverno. Não havia surpresa neles, apenas fúria. "Alexandra", disse ela, a voz aguda e baixa, "qual é o significado disso? Você está interrompendo nosso jantar. Temos convidados." "Estou ciente, mãe", eu disse. Minha voz estava perturbadoramente calma. Não tremeu. Eu não estava chorando. Não estava gritando. Eu estava simplesmente farta. "Sofia", disse minha mãe, seu olhar se desviando para minha filha, "eu te disse para ficar no seu quarto. Você precisa aprender a ter modos." Foi isso. Essa foi a faísca que acendeu o pavio. "Modos?" eu disse, um sorriso estranho e frio tocando meus lábios. "Você quer falar sobre modos?" Tirei o telefone do bolso. Minhas mãos estavam firmes como rocha. Aumentei o volume ao máximo e apertei o play. A voz pequena, trêmula e gravada de Sofia encheu a sala cavernosa, ecoando nos tetos altos. Ela disse que eu era um erro. Ela disse que eu não era da família dela. Vi o rosto do meu irmão Marcos perder toda a cor. Ele pousou o garfo com um barulho metálico. Sua esposa, Clara, levou a mão à boca, os olhos arregalados com uma compreensão horrorizada, enquanto olhava para mim. Meu pai apenas olhou para o prato, parecendo velho e quebrado. Os convidados, os Almeida, olhavam atentamente para seus próprios colos, desejando que o chão os engolisse. Então vieram as falas finais. Ela disse: "Você não é minha neta de verdade. Saia." E então os soluços. O som cru e não filtrado do coração da minha filha se partindo. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era tão profundo que eu podia ouvir o tic-tac suave do relógio de pêndulo no corredor. O rosto da minha mãe era uma máscara de raiva pura e não diluída. Suas bochechas estavam vermelhas e manchadas. Ela bateu a taça de vinho na mesa. "Como você ousa?" ela sibilou. "Como você ousa gravar na minha casa? Como você ousa tocar esse melodrama?" "Você disse isso?" perguntei, minha voz ainda baixa. "Sim ou não?" "Ela é uma criança?"
minha mãe retrucou desviando. Ela é histérica, ela distorce as coisas. Estava sendo rude e exigindo minha atenção. Precisava aprender uma lição. Você, eu disse cortando-a, minha voz baixando uma oitava. Disse à minha filha de 12 anos que ela era um erro e não sua neta. O amor é conquistado, Alexandra, disse minha mãe, sua voz tornando-se glacial enquanto recuperava a compostura. Não é simplesmente dado. Você não pode simplesmente aparecer e esperar uma festa. Você não pode ter um filho fora do casamento e esperar que o mundo abrace seu erro. Você aprende. Ela aprende. Eu apenas a encarei, uma sensação de descrença desapegada me invadindo. Ela estava admitindo, estava orgulhosa disso. Minha filha, eu disse, não te deve nada. Ela é uma criança. Você é a adulta. Você é a avó. Ela não é minha avó, disse Sofia. Sua voz era pequena, mas era clara e forte. Ela saiu de trás de mim, o rosto manchado de lágrimas, mas os olhos brilhando. O olhar da minha mãe caiu sobre Sofia, e o olhar que ela lhe deu foi de ódio puro e não adulterado. Marcos, minha mãe retrucou, sem desviar o olhar de Sofia. Diga à sua irmã, diga a ela o que ela é. Diga a ela o que ela jogou fora. Mãe, não! Sussurrou Marcos, encolhendo-se na cadeira. Diga a ela! Minha mãe gritou, a voz rachando. Ela se levantou tão rápido que sua cadeira raspou ruidosamente no chão. Diga a ela! Marcos olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Ele parecia totalmente patético. Marcos, do que ela está falando? Perguntei. Ele gaguejou, incapaz de me encarar. Ele assinou os papéis. Minha mãe gritou, o rosto contorcido de triunfo feio. Nós o obrigamos, seu pai e eu. Você foi cortada, Alexandra, anos atrás, quando decidiu ficar com ela. Ela apontou um dedo trêmulo para Sofia. Nós te cortamos de tudo, ela sibilou. Da casa, do dinheiro, da herança. Você não tem nada. Marcos tem tudo. Fizemos ele assinar os documentos legais. Ele concordou. Ele concordou que você não fazia mais parte desta família. A sala girou. Olhei para Marcos. Ele estava chorando abertamente agora, o rosto entre as mãos. Eu não queria. Ele soluçou. Alex, me desculpe. Ela me obrigou. Ela disse que me cortaria também se eu não o fizesse. Os Almeida estavam de pé. Eleonora, disse o Sr. Almeida, a voz tensa. Isso é um assunto de família particular. Deveríamos ir. Não, minha mãe gritou. Vocês vão se sentar, vocês vão testemunhar o que acontece quando alguém é ingrato. Ela se virou para mim, um sorriso terrível e triunfante se espalhando por seu rosto. Então você vê, Alexandra, você não tem poder aqui. Você é uma convidada que eu convidei por pena. Você não tem nada. Você não é nada. No caos, Clara, minha cunhada, levantou-se, o rosto pálido. Eu preciso ver as crianças. Ela gaguejou e fugiu da sala. Ao passar por mim, sua mão roçou o bolso do meu casaco e senti algo deslizar para dentro, um pedaço de papel grosso e dobrado. Ela me deu um olhar rápido e aterrorizado e depois sumiu. Minha mãe não percebeu. Estava muito ocupada saboreando sua vitória, esperando que eu me despedaçasse, esperando que eu implorasse a herança, o dinheiro. Era sobre isso que sempre se tratou. Meu erro tinha sido um passivo financeiro aos olhos dela, e ela estava fazendo eu e minha filha pagarmos o preço. Olhei para ela e senti nada. Não, isso não era verdade. Senti uma profunda pena dela. Ela não tinha nada além de seu dinheiro e sua crueldade. Respirei fundo. A tontura na minha cabeça parou. Olhei para minha mãe, cujo rosto estava corado com a emoção da matança. Ela pensou que tinha vencido. Isso não é sobre o dinheiro, eu disse. Minha voz era baixa, mas cortou o silêncio tenso. O sorriso da minha mãe vacilou. O quê? Eu disse. Isso não é sobre o seu dinheiro. Não me importo com a sua casa. Não me importo com a sua herança. Não me importo com nada disso há uma década.
Dei um passo à frente. Isso, eu disse, minha voz ressoando com fúria fria, é sobre crueldade. É sobre você, uma mulher adulta, machucando deliberadamente uma criança, minha filha, por esporte. Eu te disse ela, a voz se elevando novamente. Ela precisava aprender uma lição. Ah, ela me ensinou uma, respondi. Esta noite, ela me ensinou que eu cansei. Nós cansamos. O rosto da minha mãe ficou em branco. O que você disse? Estamos indo embora e nunca, jamais voltaremos. Virei-me pegando a mão de Sofia. Pare, ordenou minha mãe. Fiz uma pausa e me virei uma última vez. Se você sair por aquela porta, Alexandra, disse ela, a voz baixa e perigosa, você não é mais minha filha. Você não vai ligar. Não vai falar com seu pai ou seu irmão. Você está morta para esta família. Você me entende? Ela estava me dando uma última chance de dobrar o joelho, de pedir desculpas, de rastejar por meu lugar em uma família que me desprezava. Olhei para ela. Olhei para meu pai, um fantasma olhando para seu copo vazio. Olhei para meu irmão, um homem fraco que vendeu sua irmã por um pedaço maior do bolo. Isso não era uma família, era uma prisão. Eu entendo, eu disse. Peguei a mão de Sofia. Então terminamos. Comecei a me afastar. Mãe, espere, disse Sofia. Parei. Sofia soltou minha mão e voltou para a mesa. Minha mãe a observou, uma expressão de confusão no rosto. Sofia foi até a mesa polida. Enfiou a mão no bolso do casaco e tirou o punhado de argila azul quebrada. Olhou diretamente para minha mãe, os olhos brilhando com lágrimas, mas a voz firme. Eu pensei que o Natal fosse sobre amor, disse Sofia, não sobre vergonha. Ela abriu a mão e deixou cair os pedaços quebrados do passarinho no prato de porcelana branca imaculada da minha mãe. O som foi pequeno, um tilintar minúsculo e triste. Então ela se virou, voltou para mim e pegou minha mão. Meu pai emitiu um som, um soluço profundo e ofegante. Ele olhou para minha mãe, o rosto uma máscara de horror crescente, como se a visse pela primeira vez. Eleonora, ele sussurrou. Meu Deus, Eleonora, você foi longe demais. Ela é uma criança, ela é sua neta. Ela não é nada. Minha mãe gritou, a voz finalmente quebrando. Vocês são todos fracos, Ricardo. Todos vocês. Não esperei para ouvir mais. Virei-me com Sofia e saímos da sala de jantar. Atravessei o hall. Vi a pequena e lindamente embrulhada caixa de presente, aquela que Sofia trouxera, ainda intocada debaixo da árvore. Fui até lá. Peguei-a e coloquei-a no bolso do meu casaco com o papel dobrado que Clara me dera. Isso pertence a alguém que entende seu valor. Abri a porta da frente. O ar frio que nos atingiu parecia limpo, parecia liberdade. Saí, Sofia ao meu lado. Descemos o caminho de pedra, passando pelo SUV caro do meu irmão. Chegamos ao meu carro antigo e confiável. Abri a porta do passageiro para Sofia e ela entrou. Entrei no banco do motorista e coloquei a chave na ignição. O motor ligou com um ronco reconfortante. Olhei para trás. Prazia a casa de vidro e madeira escura, toda iluminada como uma mentira perfeita e bonita. Era uma casa cheia de monstros. Coloquei o carro em marcha a ré e me afastei na nevasca. Não olhei para trás. A viagem de volta para Curitiba foi um borrão longo e silencioso. A nevasca se intensificou, tornando as estradas traiçoeiras. Dirigi devagar, com as mãos firmes no volante. Sofia adormeceu no banco do passageiro, o rosto finalmente em paz, sob o brilho suave das luzes do painel. Ela estava segura, estava longe daquela casa. Isso era tudo o que importava. Dirigi por horas, minha mente a 1 milhão de quilômetros de distância, focada nos 2 itens no bolso do meu casaco. Meu celular com seu arquivo de áudio condenatório e os papéis dobrados que Clara me dera. Quando finalmente chegamos ao nosso apartamento às 3 da manhã, carreguei uma Sofia adormecida para dentro. Nossa pequena árvore ainda piscava, suas luzes lançando um brilho quente e familiar.
O apartamento cheirava a lar. Coloquei Sofia na cama, tirando seu casaco e botas. Ela não se mexeu. Estava completamente exausta. Cobri-a com seu edredom favorito e beijei sua testa. Você está segura, sussurrei. Nunca mais deixarei ninguém te machucar assim. Fui para a cozinha e fiz uma xícara de chá, minhas mãos ainda tremendo um pouco. Sentei-me à nossa pequena mesa da cozinha e peguei os papéis que Clara me dera. Desdobrei-os cuidadosamente. Não era um único documento, era uma série deles. Era uma cópia do testamento recém-revisado do meu pai, aquele sobre o qual eu acabara de ser informada. E grampeada a ele, uma cópia de uma carta de minha mãe, Eleonora, para seu advogado pessoal. Detalhava, em linguagem fria e calculista, seu plano para manipular Ricardo, mover todos os principais ativos para o nome de Marcos antes da morte do meu pai e garantir que o erro da menina, eu e a criança resultante, Sofia, não recebessem absolutamente nada. Era frio, metódico e profundamente ilegal. Ela vinha falsificando a assinatura do meu pai em alguns dos formulários de transferência de ativos. Estava cometendo fraude, roubando sistematicamente do próprio marido para garantir que eu ficasse sem nada. Clara me entregara uma arma carregada. Olhei para os papéis, depois para o meu celular na mesa, ao lado deles. Não por vingança, pela verdade. O poder da minha mãe não era apenas seu dinheiro, era sua reputação pública imaculada. Ela era Eleonora Pierce, a estimada presidente do Conselho Filantrópico de Campos do Jordão. Estava no conselho de 3 grandes instituições de caridade nacionais. Ela era a Santa Eleonora da Serra, a mulher que organizava galas para crianças doentes e arrecadava milhões para os menos afortunados. E ela mandara sua própria neta sair. O silêncio no meu apartamento era quente e reconfortante. O silêncio naquela casa fora frio e aterrorizante. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Dormi por 2 horas. Quando o sol nasceu na manhã de Natal, eu estava no meu laptop. Compus 2 e-mails. O primeiro foi para um repórter investigativo do maior jornal do estado de São Paulo, um homem que cobrira alguns dos meus casos de defesa de crianças. A linha de assunto era um tipo diferente de história de Natal. No e-mail escrevi: Vocês todos conhecem Eleonora Pierce. Aqui está a verdade sobre a mulher que vocês celebram. Anexei o arquivo de áudio. O segundo e-mail foi para todo o conselho de diretores do Conselho Filantrópico de Campos do Jordão. Minha mãe falava deles constantemente. Eu sabia todos os nomes. A linha de assunto era má conduta financeira de sua presidente, Eleonora Pierce. No corpo, escrevi: Eu sou Alessandra Pierce, filha de Eleonora. Anexei documentos que mostram um claro padrão de fraude e falsificação em relação ao patrimônio do meu pai. Tenho motivos para acreditar que ela possa estar empregando táticas semelhantes dentro de sua organização. Sugiro que verifiquem seus livros. Anexei cópias digitalizadas do testamento e da carta para o advogado dela, e então anexei o arquivo de áudio. Adicionei uma última linha. Esta é a mulher que representa sua fundação. É isso que ela faz com uma criança de 12 anos na véspera de Natal. Cliquei em enviar nos 2 e-mails, fechei meu laptop e fui fazer o café da manhã de Natal para minha filha. Panquecas. Abrimos nossos presentes, só nós 2. Assistimos a filmes de Natal e ficamos de pijama o dia todo. Foi o melhor Natal de nossas vidas. A ligação veio em 26 de dezembro do repórter. A matéria saiu na primeira página da edição digital no dia 27. Socialite Eleonora Pierce, sob ataque por crueldade contra a neta. Áudio, chocante, emerge. A história viralizou. O arquivo de áudio estava em toda parte. As palavras frias da minha mãe, os soluços partidos da minha filha. No ano novo, a história financeira estourou. Pierce removida do Conselho Filantrópico em meio à investigação de fraude. Eles haviam verificado os livros. Eu estava certa. Ela vinha desviando dinheiro deles há anos, pequenas quantias aqui e ali, mas foi o suficiente.
Meu pai me ligou uma vez, soluçando. Alex, eu não sabia, juro por Deus, eu não sabia o que ela estava fazendo. Com o dinheiro, com nada disso. Eu sei, pai, eu disse suavemente. Você deveria falar com um advogado, ele falou. Minha mãe perdeu tudo, perdeu sua posição, seu poder, seu assento em todos os conselhos. Seus amigos poderosos pararam de retornar suas ligações. Os Almeida deram uma declaração ao jornal, confirmando que haviam testemunhado todo o evento. Ela perdeu sua reputação e meu pai pediu o divórcio, finalmente retomando sua própria vida. O silêncio que se seguiu não foi frio ou raivoso. Pela primeira vez na minha vida, o silêncio que se seguiu foi justiça. A neve derreteu. A primavera chegou em Curitiba, quente e verde. Cheguei do trabalho uma tarde e encontrei Sofia na mesa da cozinha. Ela tinha uma caixa de miçangas e um pouco de fio. Estava cuidadosamente fazendo um colar. Meu coração deu um pulinho. "O que você está fazendo, querida?" perguntei. Ela olhou para cima e sorriu um sorriso genuíno e de rosto inteiro, do tipo que eu não via desde antes daquela viagem horrível. "Um colar", disse ela. Sentei-me ao lado dela. As miçangas eram de cores vivas e alegres, amarelo, rosa e azul celeste. "Para quem é?" perguntei gentilmente. Sofia pegou uma miçanga azul e a deslizou no fio. "Este é para mim", disse ela suavemente. Ela o ergueu, admirando seu trabalho. Era lindo. "Porque eu sei o meu valor", disse ela. Lágrimas brotaram em meus olhos, mas pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de tristeza ou raiva. "Sim, você sabe", eu disse, abraçando-a com força. Tivemos visitas naquele fim de semana. Eram Clara e minha sobrinha, Olivia. Elas ficaram sem jeito na porta do nosso apartamento, parecendo nervosas. Clara segurava uma cesta de muffins. "Oi, Alex", disse ela. Podemos entrar?" "Claro." Elas se sentaram no nosso pequeno sofá. "Sinto muito", disse Clara imediatamente, as palavras saindo de uma vez. "Sinto muito mesmo, Alex. Por tudo. Por ficar sentada em silêncio por tantos anos. Por... Marcos." Seu rosto endureceu. "Ele se foi", disse ela, olhando para as mãos. "Quando a notícia estourou, ele simplesmente foi embora. Limpou metade da nossa conta conjunta e desapareceu. Ele é igual a ela. Fraco." "Sinto muito, Clara", eu disse. "Eu não sinto", disse ela, olhando-me diretamente nos olhos. "Vou pedir o divórcio. Vou pegar meus filhos e me mudar para perto da minha irmã. Cansei daquela família." Então Olivia, que estivera em silêncio, falou. Ela olhou para Sofia, que estava na porta. "Desculpe, Sofia", disse Olivia, a voz baixa. "Eu fui horrível com você. Estava tentando ser como a vovó. Pensei que ela era tão legal e forte." Olivia começou a chorar. "Ela não é forte, ela é apenas má. Sinto muito por ter te ignorado." Sofia se aproximou e sentou-se no sofá ao lado da prima. "Tudo bem", disse Sofia. "Ela também foi má com você." Olivia olhou para ela, uma compreensão mútua passando entre elas. "É", ela sussurrou. "Foi. Agora sabemos o que uma família realmente deveria ser." Clara e Olivia ficaram para o jantar. Pedimos pizza e comemos sentadas no chão da sala. Rimos. Foi bom. Foi real. Naquela noite, muito depois de elas terem ido embora, Sofia e eu sentamos na nossa pequena varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Podíamos ouvir o som de crianças brincando no parque do outro lado da rua. Não havia mansões, nem árvores de Natal gigantes, nem prataria polida, nenhuma pretensão. Apenas paz. Sofia estava sentada ao meu lado, usando o novo colar que fizera. As pequenas miçangas brilhavam na luz que se esvaía. Olhei para aquele colar e pensei no outro presente, o pássaro quebrado, a evidência de uma guerra que vencemos. Pensei na herança, no dinheiro, na casa, em todas as coisas que eu supostamente havia perdido. E percebi com clareza perfeita que não havia perdido uma única coisa de valor:
Minha mãe construiu seu império inteiro sobre uma base de vergonha e medo. Tudo se fora agora, transformado em pó. Olhei para minha filha forte, corajosa e gentil. Nós tínhamos construído algo melhor. Nós tínhamos construído a liberdade. Nós tínhamos construído uma vida. E era tudo nosso. Fim da história.